Fala pessoal, vamos resolver agora uma questãozinha da OBMAP desse ano, da segunda fase. Essa questãozinha dos aviões, né, que gerou uma confusãozinha, gerou uma polêmica entre as pessoas que fizeram. Então se você está vendo a solução agora e fez a prova ontem, né, deixa o like e bota um comentário aí pra gente saber se você está gostando, se você quer que a gente traga mais questõezinhas aí da prova da OBMAP, tá? Da segunda fase. Pessoal, só para salientar, esse aqui não é o enunciado original da prova, tá? Esse aqui é o enunciado mais ou menos que a gente conseguiu fazer do que a gente lembrava que a gente fez a prova. Então, bastante gente lá na nossa comunidade mandou o que lembrava da questão e tudo mais, os detalhes, e a gente começou a montar a questão mais ou menos. Beleza, pessoal? Todas as questões e as soluções já estão postadas lá no nosso grupo. Então, se você quiser, entra aqui, na descrição do vídeo vai estar o link para o grupo lá. E lá dentro do grupo vai estar as soluções para OBMAP nível 3, tá? A gente já tem as soluções do OBMAP nível 3, a gente está tentando providenciar a do nível 2 e do nível 1 também, tá bom? Mas por enquanto a gente já tem a solução lá bem diagramadinha, bem bonitinha do nível 3. Mas sem enrolação, vamos lá para a questãozinha dos aviões Conte e Trace. Duas companhias aéreas, Conte e Trace, conectam 10 capitais da América do Sul. O diagrama apresenta alguns voos realizados pelas companhias, sendo Conte representada por uma linha contínua vermelha, e Trace representada por uma linha contínua azul. Beleza? Uma linha tracejada azul. Os voos são planejados do seguinte modo: dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas em ambos os sentidos. Beleza, então se eu tenho, por exemplo, uma cidade, tanto faz, uma cidade A aqui e uma cidade B aqui, só existe uma das companhias que faz a ligação, que nesse caso vai ser a azul. Beleza? Eu não posso ter uma outra aqui fazendo a ligação também, tá bom? Então eu nunca posso ter Conte e Trace fazendo a mesma ligação entre A e B. Tranquilo? Beleza, segunda condição aqui do enunciado. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte, mesmo fazendo conexões em outras capitais. O que significa? Significa que, para eu ir de La Paz até Brasília, é isso? De Brasília até La Paz, né, e de volta, não pode ter um caminho de tal forma que todos os caminhos são vermelhos, tá bom? Conte é vermelho, lembra disso. Então, por exemplo, se eu fosse de La Paz para Bogotá, é vermelho, né? E aí, se Bogotá e Caracas fosse vermelho também, e depois de Caracas para Brasília fosse vermelho, se a gente tivesse isso aqui, por exemplo, aqui para cá e aqui para cá, tudo vermelho, a gente não poderia ter essa configuração. Então, pelo menos algum desses três trechos aí teria que ser azul para que essa condição fosse satisfeita no enunciado. Tranquilo? Conseguiram compreender? E aí ele pede no item A: qual das companhias faz voos diretos entre Santiago e Brasília? Justifica a sua resposta. Então, o que a gente vai usar para resolver isso é exatamente o que eu acabei de falar para vocês aqui. Não pode ter uma linha vermelha, né, que me faça chegar de La Paz a Brasília somente com linhas vermelhas. Ou seja, com todos os caminhos, né, sendo feita todos os trajetos serão feitos pela Conte, pela empresa Conte. Bom, o que a gente vai ter que analisar para fazer esse item A é o seguinte: imagina que eu possa ir de Santiago até Brasília usando Conte, ou seja, vermelho. Então eu vou pintar aqui de vermelho. Imagina que eu possa fazer isso. O que acontece nesse caso? A pessoa poderia ir de La Paz até Bogotá, depois de Bogotá até Santiago, também com linha vermelha, e depois de Santiago para Brasília com linhas vermelhas, que é exatamente o que a condição 2, aqui a condição 2 do nosso enunciado, diz que não pode acontecer. Ou seja, se essa linha for vermelha, existe uma maneira de chegar de La Paz até Brasília somente com linhas vermelhas. Ou seja, de La Paz, Bogotá, Bogotá, Santiago e Santiago, Brasília. Então a gente acabou de mostrar que não pode, que essa ligação não pode ser vermelha. Então ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser azul. Então essa ligação aqui, obrigatoriamente, vai ser azul. Concordam comigo? Então a empresa que vai fazer que vai fazer os voos diretos de Santiago a Brasília tem que ser Trace, ok? Aqui você faria a resposta completa, tá? Eu vou botar somente a resposta completa, somente a resposta direta, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tranquilinho? Vamos lá, vamos para item B. Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. Trace, lembrando, é azul. Tá, vamos pensar aqui. A gente vai ter que usar mais ou menos a mesma lógica do item anterior, que é testando possibilidades e vendo o que acontece, né? Pessoal, se aqui fosse vermelho, ou se aqui fosse azul, Buenos Aires, Brasília, seria muito fácil. Concorda comigo? Explique por que é possível viajar de Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. O que a gente vai ter que mostrar aqui é que em todos os casos é possível. Então a gente vai ter que sempre testar casos e mostrar que no final todos os casos funcionam. Tranquilo? Então vamos lá.
De Buenos Aires para Brasília, se essa ligação ela for feita azul, né, pela empresa Trace, funciona, concorda comigo? Porque aí é só pegar um avião direto e funciona. Tá bom, mas então, se não for, nesse caso, a gente vai ter a ligação vermelha, concorda? A gente vai de Conte. Tá, o que acontece nesse caso? Qual é a outra forma que eu poderia ir, que eu poderia fazer esse caminho? Pessoal, eu poderia, por exemplo, ir para La Paz, concorda comigo? Se eu for para La Paz, essa ligação, ela pode ser vermelha? Ela poderia ser vermelha? Ela não poderia ser vermelha. Por quê? Porque senão eu poderia ir de La Paz até Buenos Aires e depois para Brasília. Totalmente feito com caminhos vermelhos, totalmente feito pela empresa Conte. E exatamente o que a gente não pode fazer pelo enunciado 2. Concorda comigo? Com a condição do enunciado 2. Que ele diz que não posso ir de La Paz a Brasília somente usando Conte. E é exatamente o que está acontecendo aqui. La Paz, Buenos Aires, Brasília, totalmente com caminhos vermelhos. Beleza? Então isso não pode acontecer. Então essa seta aqui ela não pode ser vermelha, ela tem que ser azul. E o que acontece agora? Se ela pode ser azul, olha o que acontece. Eu posso ir de Buenos Aires para La Paz e de La Paz para Brasília, obrigatoriamente. Usando caminhos azuis. Concorda comigo? Então, ó, nos dois casos que a gente tem, que é ir direto para Brasília ou fazendo outra coisa, que no caso seria ir para La Paz e depois para Brasília, nos dois casos eu tenho um caminho para fazer usando somente a empresa Trace, usando apenas caminhos azuis. Concorda comigo? Então, para você justificar isso, você faria o quê? Você separaria em dois casos. Então, você vai separar em caso 1. Aqui eu não vou fazer a solução bonitinha. A solução bonitinha está no nosso PDF, lá no grupo. Então, vai lá, dá uma conferidinha para ver se você respondeu coerentemente, né? Você vai separar no caso em que o voo é direto, beleza? Voo direto de Buenos Aires para Brasília. E nesse caso, funciona. Concorda comigo? Funciona. Nesse caso, o voo direto vai ser de Conte. Não, de Trace, perdão. Voo direto de Trace funciona, porque a linha já é azul. Concorda? Beleza. E agora, se o voo de Buenos Aires para Brasília for Conte, nesse caso, obrigatoriamente Buenos Aires e La Paz é Trace. E aí, portanto, a gente conclui que existe sempre o caminho, né? E aí, posso escrever assim, ó. Buenos Aires, La Paz e Brasília seria feito totalmente via Trace. Ok? Portanto, sempre haverá uma forma de ir Buenos Aires a Brasília usando Trace. Beleza, pessoal? Vamos agora para o item C. Dadas duas capitais quaisquer, explique por que sempre é possível viajar entre elas usando apenas a companhia Trace, ou seja, linhas azuis, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou Brasília. Pessoal, como é que a gente vai começar a desenvolver o raciocínio para essa questão? Primeiro, ele está falando em duas capitais quaisquer, então a gente não vai dar nomes específicos para ela, a gente vai pegar duas capitais quaisquer, X e Y, e a gente vai pegar também as capitais La Paz e Brasília, tá bom? Eu vou chamar de LP e vou chamar de BRA, como a gente já está fazendo. Tranquilo? Vamos lá. Explique porque é sempre possível viajar entre elas usando apenas a companhia Trace. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Essa linha aqui a gente sabe que ela é azul, concorda comigo? Porque ela é feita via Trace, beleza? Agora a gente tem que pensar de que maneiras a gente pode chegar de X a Y. Por exemplo, o que eu posso fazer é ir direto de X a Y usando Trace, né? Então esse aqui vai ser o nosso primeiro caso. A gente vai continuar com a mesma ideia de separar em caso, tá bom? Então caso 1, a gente vai de X a Y usando Trace. E aqui é fácil ver, né, que funciona. Então, se a gente for usando Trace, a gente só vai ter uma linha azul aqui, tranquilo. Opa, linha feia. A gente vai ter uma setinha ali, azul, e pronto, acabou. Funciona, concorda comigo? Funciona. Agora, se a gente não tiver essa ligação na XY sendo Trace, ou seja, ela sendo Conte, sendo vermelha, a gente vai separar o nosso segundo caso. X a Y é Conte, tá bom? X a Y é Conte, é feito por Conte. Nesse caso, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. A gente vai ter isso aqui vermelho. Eu quero que vocês visualizem muito bem, porque essa questão é bem visual, beleza? Então essa ligação vai ser feita vermelho. Pessoal, percebe o seguinte, de LP até Brasília, ou seja, de La Paz até Brasília,
eu não posso ter uma ligação totalmente vermelha. Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Eu não posso ter. Igualmente aqui embaixo. Isso aqui não pode existir. Tranquilo? Você concorda comigo? Por aquele mesmo segundo enunciado. Então o que acontece? Entre LP e Brasília, passando por X ou por Y, é obrigatório que exista pelo menos uma retinha azul, uma seta azul. Concorda comigo? Então eu vou até colocar. Essa aqui é uma reparação que a gente pegou do problema, então eu vou adicionar aqui. LP, X, Brasília, precisa ter pelo menos um caminho azul. Sem perda de generalidade, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar uma seta azul. Tanto faz aonde, tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, essa seta azul aqui. A gente vai dizer que de LP para X, a gente vai fazer com o caminho utilizando o trace, tá bom? Poderia fazer de X a Brasília? Poderia. Você pode testar depois e vai ver que vai dar certo. Mas aqui eu vou colocar sem perda de generalidade para já mostrar para o corretor que eu entendi que isso acontece em todos os casos, beleza? Bom, pessoal, aí agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou ter que separar em mais dois casos. Eu vou testar LP e Y, ou seja, de La Paz para Y. Suponha que ele... Vamos tentar sempre... Vamos começar botando trace, tá bom? Então, se for trace aqui, pronto. Então é possível, porque eu vou de Y até La Paz e depois de La Paz para X, beleza? Então eu vou de Y, La Paz e X totalmente com caminhos azuis, tá vendo? Por esse caminho aqui, ó, totalmente azul, beleza? Tá bom, mas eu quero sempre dificultar o meu caminho, né? Eu quero sempre dizer que não pode e mostrar que pode no final. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou separar em mais dois casos. Caso 1, LP, Y é de trace. Isso aqui funciona, ok? Funciona. O que eu quero dizer com funciona? Quer dizer que existe uma forma de satisfazer o que o enunciado quer, que no caso é de ir de Y até X, passando por La Paz ou por Brasília uma vez. Tranquilo? Então, fazendo no máximo, né, uma conexão em La Paz ou Brasília. Então a gente mostrou que funciona, então atende o que o enunciado quer. Agora o meu caso 2 vai ser o seguinte, vai ser de La Paz até Y, na verdade, com vermelho. Então, ó, de La Paz até Y, a gente vai fazer de Conte, vai fazer de vermelho. Se LPY for vermelho, obrigatoriamente, lembra que a gente colocou aqui nessa afirmação aqui, que precisa ter pelo menos um caminho azul entre La Paz, X e Brasília, que eu também teria que ter especificado, né? Vou botar aqui, que é análogo para o Y, tá bom? Então eu vou colocar aqui também, ó, ILPY Brasília, tá? Só para deixar um pouquinho mais completo, que também vale pro Y, sem perda de generalidade também, beleza? Então o que a gente vai ter é o seguinte, que o caminho Y Brasília vai ter que ser feito por azul, vai ter que ser feito por trace. Por quê? Porque se fosse feito por vermelho, eu poderia ir de La Paz, Y, Brasília, totalmente por caminhos vermelhos. Tranquilo? Então a gente obrigatoriamente vai ter esse azul aqui. E o que acontece nesse caso, pessoal? Quem vai ser X Brasília nesse caso? Vai poder ser vermelho? Não, porque se ele for vermelho, o que a gente vai ter é o seguinte. Se ele for vermelho, a gente vai ter como fazer o seguinte caminho, ó. LP, Y, X, Brasília. Então a gente poderia ir de La Paz até Brasília somente com caminhos vermelhos, o que o enunciado disse que a gente não pode fazer. Então essa linha aqui ela não vai poder ser vermelha, ela vai ter que ser azul, vai ter que ser azul obrigatoriamente. Então nesse caso ela vai ter que ser azul obrigatoriamente. E nesse caso a gente consegue fazer Y Brasília X somente com linhas azuis, que é exatamente o que o enunciado pediu, beleza? Então, ó, no caso 2, vamos só escrever aqui mais bonitinho, de La Paz a Y é Conte, ou seja, é vermelho, logo a gente vai poder tirar aqui, Y Brasília é feita por Conte, é feita por trace, é azul, e X Brasília é feita por trace também, obrigatoriamente. E aí nesse caso aqui, nesse caso, X Brasília é feito totalmente com trace. Beleza, pessoal? Então, no caso 1, né, funciona, tá bom? No caso 2, a gente tem separação de mais dois casos, né? A gente tem mais dois casos. No caso 1, funciona, e no caso 2, funciona também. Então, em todos os casos, vai funcionar. A gente consegue fazer uma ligação entre X e Y, duas cidades quaisquer, passando no máximo uma vez entre LP ou Brasília.
Tranquilo? Conseguiram compreender a questão? Se você tem alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá na nossa comunidade no WhatsApp, ou você pode só comentar aqui embaixo no vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só manda pra gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.